Olá, meu nome é Thalita, eu sou professora da Unemate e fui aluna de mestrado e doutorado dessa mesma instituição. E o trabalho que eu trago para apresentar para vocês hoje aqui é resultado da minha tese, que foi orientada pela professora Eliana de Almeida. Na tese, nós trabalhamos com a prosódia, né, tentando compreender a prosódia por um viés discursivo, né, e aí o nosso corpus ele é formado por canções. Para a apresentação de hoje, eu fiz um recorte, eu trouxe uma das canções que nós trabalhamos na tese, que é a canção Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, né? E o título para a apresentação de hoje é O Poético e uma Língua que Claudica, Sentidos Materializados na e pela Prosódia. Então, vamos lá. O desejo pelo qual passa essa pesquisa parte de um amor. Por um amor da língua, assim como formula Milner 2012, e por um amor pela língua. Compreender pela análise de discurso que a língua é uma estrutura que falha, visto que a concebemos em sua espessura, em sua opacidade, em sua materialidade, é o que estou chamando de amor pela língua, pois são esses os motivos pelos quais a análise de discurso me interpela. Já o amor da língua se ocupa do que pretendemos ao longo da tese, que foi compreender discursivamente o funcionamento prosódico a partir do poético da e na língua, formulado sob o modo de canções. A poesia é a materialidade do amor da língua, pois nela há um impossível de dizer, o real, que escapa a uma certa linguística. A língua movimenta sentidos pelo poético nas canções, suposto teórico que determina este trabalho ao perguntarmos pelos efeitos de sentido produzidos pela prosódia. Supomos na canção, através do canto, da vocalização articulada à melodia, a imbricação entre ritmos de diferentes ordens, a da língua e a da musicalidade. Nos deslizes fonéticos, nos prolongamentos e encurtamentos silábicos, no pronunciar de cada estrofe, a poesia joga com o real da língua, trazendo à tona o que Milner, 2012, página 69, afirma. As palavras estão sempre em falta com alguma coisa, ou ainda, há impossível de dizer. Nesse ponto se situa a poesia, nesse impossível de dizer, que produz sentidos em um jogo que se estabelece no e pelo sistema da língua. Péchet trata do amor da língua e sobre o modo como a língua afeta, estrutura o sujeito, sendo a poesia um furo que o estrutura. Ele afirma que o simbólico faz irrupção diretamente no corpo. A prosódia, que se ocupa de estruturar a fugacidade da sonoridade da língua, pelo poético, irrompe no corpo do sujeito, significa aquele que diz, canta e produz sentidos àquele que ouve. Essa afirmação de Péchet sobre a irrupção do simbólico no corpo vai ao encontro do que é Lalande, que em 2016, página 246, define o que é Lalande para Lacan. La língua, termo inventado por Lacan, conjuga a língua como a lalação, que se refere àquela forma de falar do bebê, aproximadamente entre 1 ano e 2 anos e meio, que parece uma língua própria, antes mesmo da aquisição da fala propriamente dita, ou seja, antes mesmo da articulação significante. Cada ser humano, como ser falante, nasce e cresce recebendo a chuva de pequenas gotas até enxurradas da língua em que nasce, e vai dela se apropriando e constituindo a sua língua própria, começando pela lalação, em que a musicalidade, com seu ritmo, cadências, entonações, graves e agudos, permite à criança expressar seus desejos e afetos, do júbilo ao ódio, da tristeza à exaltação. A relação da língua com o corpo se estabelece através da pulsão de invocação, que se dá pela voz. Os ouvidos são, no campo do inconsciente, o único orifício que não se pode fechar. Quem diz isso é Lacan, 1988, página 184. A mãe, que é esse outro, que vocaliza no ouvido da criança, instaura através da língua uma relação entre o corpo e o sem-sentido da língua, que vem antes mesmo da articulação do significante, como Quinet 2016 afirma.
Dessa maneira, a loucura das palavras, que desemboca na escrita, como afirma Péchet, se dá também numa relação com o corpo pela pulsão invocante. A la língua é o furo no sistema da língua que produz outros sentidos, e é também o que permite à criança expressar seus desejos antes mesmo que haja formulação. Como, por exemplo, naquilo que nas canções produzem sentido no corpo pelo ritmo da canção, pela sonoridade, pela melodia, mas que não se estruturam pelo significante. Por exemplo, nas canções de João Bosco, o scat singing é uma marca recorrente. Scat singing é um recurso bastante utilizado pelos cantores de jazz, que consiste na improvisação de sílabas e palavras sem sentido no meio da canção, de forma a criar um som parecido com o de solo instrumental. O João Bosco, por exemplo, naquela canção Brinquedo de Papel Machê, que ele fala Lelulai o Lilon, isso seria o scat singing. O modo como compreendemos o scat singing vai ao encontro do que Nestrovsky, 2013, afirma sobre esse efeito de linguagem na canção. Esses sons normalmente configuram-se como o clímax das canções em que se encontram. Há um certo frenesi causado por eles, que leva o público a cantá-los em brados durante shows, e cujos ecos permanecem por muito tempo em nossas memórias após a sua execução, como se a canção inteira pudesse ser compactada a ponto de se resumir apenas a tão improváveis sílabas. Francisco Bosco coloca que esses momentos representam aquilo que a palavra não alcança, despindo-se de qualquer significado de sintaxe e passando para um outro plano de significados, o da intransitividade melódica. As sílabas que não se definem como um significante produzem efeito no sujeito, um efeito que é corporal. Pelo poético da língua, ainda que não haja o significante, há a pulsão vocal. Essa pulsão provoca sentidos que acreditamos se dar por um funcionamento da língua. Para melhor compreender o funcionamento discursivo da prosódia, produzindo efeitos de sentidos nas canções na e pela poesia, trazemos para esta apresentação a canção Pedro Pedreiro, de Chico Buarque. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã carece de espera também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. É de 1971 essa canção. O modo como a canção se estrutura nos insere enquanto ouvintes em uma cena. A cena de uma rua movimentada em uma grande cidade, em que se ouve muitos sons distintos, como carros passando, prédios em construção e todo tipo de som urbano. Os fonemas da canção se significam pelos deslizamentos metafóricos, atestando que a poesia é onde o real da língua se materializa. Esse efeito se produz, pois a língua materializa através dos fonemas fricativos o ritmo do samba, visto que a melodia materializa pela metáfora outros sons, como a batida do martelo no prego, ou as buzinas que nos remetem aos sons da cidade, aos ruídos de motores e carros. Esse efeito de sentido do ritmo é produzido na poesia pela materialização dos fonemas. São sentidos instaurados pelo funcionamento da língua na história, uma vez que a canção conta a história de Pedro Pedreiro, que representa simbolicamente a rotina urbana dos brasileiros, que tomam o trem diariamente para ir trabalhar. Ou seja, é uma canção que diz do brasileiro pobre que não tem vintém, que espera o aumento. Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Amanhã carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Os sentidos que se constroem na e pela música cantada fazem significar os efeitos de sentidos da introdução da canção.
É pela língua que os sentidos dos sons urbanos se produzem no início da canção, de modo que quem escuta a canção é simbolicamente transportado para uma avenida movimentada ou para alguma estação de trem bombardeada pelos sons da cidade. Na canção não há de fato sons de buzina ou martelos batendo em pregos ou barulho de motores, mas esse efeito é propiciado pela língua que produz o poético e cria uma atmosfera que permite o desenrolar de outros sentidos. Esse deslizamento metafórico acontece também em outros momentos da canção, como por exemplo na repetição dos fonemas sibilantes s, z e sh. Então eu vou ler um pedacinho da canção que tem bastante o funcionamento das sibilantes. Então, ó, Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem, manhã parece, carece de esperar também, para o bem de quem tem bem, de quem não tem vintém. Esperando, 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 esperando o trem, esperando o sol, esperando aumento para o mês que vem, esperando um filho para esperar também, e assim sucessivamente. A repetição desses fonemas ao longo de toda a canção faz significar pelo simbólico o som de um trem em movimento, cujo efeito prosódico faz com que os fonemas da língua, ao serem cantados, deslizem e produzam outros sentidos, né? Do mesmo modo, outros sentidos podem ser percebidos como decorrentes dos sons das oclusivas, p, b, t e d. Então, vou ler novamente um trecho da canção. Eu peço que vocês se atentem a essas oclusivas, ó. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece de esperar também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, vintém. Pedro pedreiro fica assim pensando. As oclusivas se caracterizam por impedirem a passagem de ar durante a produção sonora do fonema. Por isso mesmo se chamam oclusivas. Elas também funcionam na canção prosodicamente pela história. No ano de composição da canção Pedro Pedreiro, 1971, o Brasil passava pela repressão da ditadura militar sob o comando de Médici. Nesta data, o AI-5 já havia sido instaurado e o país era regido por forte censura, controle dos meios de comunicação, violência, tortura e demais mazelas que cerceavam a todos em decorrência do período histórico-político. Pelo efeito poético, a repetição dos fonemas oclusivos, como sinalizamos acima, significa um momento histórico opressivo pelo qual o país passava. Assim como o ar das oclusivas é barrado entre os lábios e os dentes, os cidadãos também eram cerceados política e socialmente. Esses sentidos escapam à estrutura da língua e se inscrevem pela prosódia, em uma ordem suprassegmental. Essa canção conjura pela língua um trem em movimento. Esse efeito se dá ao longo de toda a canção, mas é ainda mais presente nos últimos versos. Que já vem, 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 que já vem. Essa repetição produz o efeito de anúncio do trem através do apito e pelo poético deparamos-nos com a presença desse trem. Esse efeito poético prosódico se constrói pela repetição do verso que já vem, que ao se imbricar ao verso seguinte, produz o efeito do som da engrenagem do trem. Esse encadeamento é uma das premissas fonéticas de Pike 2012, em que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente que se encontram. Ambiente é tudo que precede ou segue um som em questão. Desse modo, temos a prosódia mobilizando pela metáfora a possibilidade de sentidos outros. Por essas reflexões, buscamos compreender o funcionamento prosódico por um viés discursivo, como possibilidade de produção de sentidos e não meramente como algo da organização da língua. A prosódia, responsável pelos aspectos melódicos e rítmicos da língua, não se resume a uma função, mas, pelo contrário, tem um funcionamento que materializa o equívoco da e na língua, pois o efeito prosódico é poético e ambos são próprios da língua. Então, a partir desse trabalho, a partir da tese, nós podemos compreender um viés discursivo para a prosódia. Então, é possível ter uma compreensão discursiva
da prosódia, produzindo efeito na e pela poesia, né? Funcionando pela poesia. Então, esse foi o que nos mobilizou, né, na produção, na facção da produção da tese, né, e é o que nos inquieta quando a gente olha para a poesia e para as canções, justamente compreender a prosódia por um viés discursivo. Então, aqui é o fim da minha apresentação e esse foi o foco do nosso trabalho. Muito obrigada.